Olá, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Jonathan. Eu sou estudante de História da FMU. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante do oitavo semestre de História, também da FMU, como o Jonathan. Oi, gente, eu sou o Pedro, também estudo na FMU. Esse é o nosso projeto de estágio. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. É o podcast de número 7 do nosso projeto Humanas e Manos, que foi uma oportunidade de cumprirmos o nosso estágio obrigatório da faculdade devido às complicações do Covid-19, que impossibilitaram muito o estágio presencial, né? A faculdade juntou ali a orientação do MEC, deu esse projeto para a gente conseguir concluir nossas horas de estágio. O nome desse podcast é Podcast do Fim do Mundo, que tem como tema central trabalhar a Segunda Guerra Mundial, né, ali o que antecede a Segunda Guerra Mundial e os seus desdobramentos. Este podcast é voltado para turmas do terceiro ano do ensino médio, mas caso você esteja alguma série anterior ou já tenha concluído, também é muito bem-vindo. Só te convido a assistir os anteriores para ter uma maior compreensão do que nós estamos trabalhando aqui. Hoje é o podcast número 7, a gente vai tratar um pouco mais sobre o fim da guerra, né, em si, os acontecimentos, o que levaram ao fim da guerra. Então, te convido a nos acompanhar. Bom, como o Jonathan falou, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o final da Segunda Guerra, né? E que, na verdade, vale lembrar que essa guerra, ela termina, né? Na verdade, ela começa a chegar nos seus meses finais, quando entram, né, as tropas americanas e as tropas brasileiras, né, as tropas brasileiras também entram no final da guerra, elas entram praticamente para terminar com o exército alemão, né, porque eles já estavam em guerra há alguns anos e conforme entram essas tropas novas, né, na Segunda Guerra, essas pessoas chegam com o gás todo, né? Elas até então estavam ali com as relações diplomáticas, né, com os países do eixo, alguns, né, um pouco enfraquecida, como o Brasil, um pouco em cima do muro, mas os Estados Unidos já havia declarado guerra ao Japão, que era um país do eixo, né, em 1941, com o ataque de Pearl Harbor. E então essas forças armadas, né, elas entram na guerra com gás todo, assim, né? Então eles têm muito que fazer com um exército que estava completamente desgastado já, né? E que já estava sofrendo algumas baixas, derrotas, que era o exército nazista. E a gente tem, né, algumas batalhas comentar, né, que vão terminar, que vão marcar assim o fim do exército nazista. Isso mesmo. Muitas dessas batalhas, elas variam ali, dependendo do interlocutor que vai estar falando da guerra, mas uma das principais que a gente pode apontar, assim como o início, principalmente do recuo dessas forças nazistas, seriam a, a derrota do exército do eixo em Stalingrado e também a invasão do dia D, que eles são ali as marcas principais do começo do recuo. Basicamente, a gente só vai ver o exército nazista já cansado, já sem recursos, recuando, perdendo territórios com a invasão principal aí dos aliados. Exatamente, né? Nos podcasts anteriores a gente tratou um pouco sobre todo ali o decorrer da guerra, né? As principais batalhas, as principais invasões que deram ali o norte da guerra, né?
Nesse podcast a gente quer falar um pouco mais, aí, como o Pedro bem trouxe, a partir da Batalha de Stalingrado, né, que ela acontece em 1943, né, em Stalingrado, na Rússia. É uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Por que uma das principais batalhas? O sonho, o desejo, o êxtase de prazer de Hitler era dominar a Rússia, né? Era dominar a capital russa, era invadir e ter o Império Russo sob os seus pés, né? Era o desejo maior dele. E ele tinha esse plano porque ele vinha dominando. Quer falar, Lari? Ele vinha dominando ali muitos territórios, chegando cada vez mais próximo da Rússia, né? Então o foco principal dele. Entretanto, a região russa, diferente de Stalingrado, como todos sabem, o frio ele é muito intenso ao longo de todo o ano, né? Uma região muito fria do planeta. Principalmente no inverno, são frios assim, temperaturas que não são vistas em nenhum outro lugar do mundo, né? Assim, habitáveis. Então, é muito difícil de lutar nesses lugares. E o exército alemão ele tinha uma estratégia de guerra muito eficiente até ali, que foi muito eficiente durante todo o início da guerra, que era as batalhas rápidas, né? Então eles invadiam rapidamente, com muita força, com muita brutalidade, com muita intensidade e conquistavam ali em poucos dias cidades inteiras. Entretanto, o exército russo sabia dessa estratégia e estava muito bem preparado. Então, nessa estratégia, o exército alemão ele foi com tudo que ele tinha, com toda a intensidade, com toda a força, e gastou muita energia, muita munição, muitos soldados, e não teve o êxito que ele queria. O exército russo, ele resistiu muito bem, né, e essa batalha acabou se estendendo por muito tempo, o que demandou cada vez mais investimento, cada vez mais armas, cada vez mais munição, cada vez mais soldados para o campo de batalha. E era uma batalha longa que o exército alemão não podia suportar. E mesmo assim, mesmo os capitães e os generais que estavam envolvidos nessa batalha, informando o Hitler que eles não conseguiriam dominar naquele momento Stalingrado, que eles não conseguiriam avançar, né? Hitler já bem claro que não era para eles voltarem, era para eles permanecerem lá até conquistarem Stalingrado. O que acabou não acontecendo, né? Estima-se que a Alemanha nazista perdeu cerca de 1 milhão de soldados só nessa batalha, né? Então, para você ter a noção do tamanho da baixa, né? Tamanho de perdas, o frio extremamente intenso, a precarização de alimentos, porque demorava muito para chegar lá. Mesmo o exército alemão ele cercando toda a cidade, cercando todo o fornecimento de alimento para a cidade resistiu muito ainda, né? E isso foi um baque muito grande isso em 43, que daí para frente a Alemanha nazista, né? O eixo eles não conseguiram mais se recuperar. Então foi muito forte. E aí que começa a virada de jogo, né, na guerra, porque até então o eixo vinha muito forte, vinha muito intenso, conquistando cada vez mais cidades e países, né, ali por toda a Europa. E nessa batalha, com essa vitória dos aliados, a guerra toma um rumo diferente, né? Isso mesmo. E um ponto importante da gente destacar da grande virada que teria sido a Batalha de Stalingrado é porque o avanço nazista, ele tinha um objetivo muito claro, de forma estratégica, por causa que esses ataques poderosos, esses ataques rápidos, com brutalidade, eles só eram possíveis por causa do uso de artilharia, por causa do uso de ataques aéreos, por causa do uso principalmente de veículos. E quando a gente pega ali o mapa, o local da Alemanha, principalmente quando a gente começa a ter esses embargos econômicos, os bloqueios continentais, esse tipo de coisa que impede que cheguem recursos como o petróleo, esse tipo de questão. Para a Alemanha, ela não é um local que ele tem vasto acesso a essas coisas. Então, essa campanha no leste europeu era muito importante para que eles conseguissem chegar no Golfo e conseguissem manter uma questão ali
de suprimento mesmo, para continuar mantendo, alimentando o esforço de guerra. Como o avanço ele foi freado, e não só foi freado, como também grande parte do poderio militar, que a gente fala que é perdido, ele se perde não só em soldados, mas também perdido em tanque, em armas, em baterias de batalha, baterias de artilharia, que tudo isso se perde com esse esforço de guerra que não chega a lugar nenhum e enfraquece de uma forma muito grande, né? Porque como você consegue manter um exército agora que você não vai estar tendo mais caminhão para suplemento, você não vai estar tendo mais tantos tanques no campo de batalha, você não vai estar tendo tanta gasolina para poder mover esses veículos. Isso enfraquece muito o eixo e dá esse espaço aí para o começo de uma investida mais direta dos aliados, da libertação ali dos países da Europa. É interessante a gente lembrar, né, que Hitler entra na Segunda Guerra aliado com Stalin, né? E aí, no meio do caminho, Hitler decide fazer um ataque surpresa na Rússia, e o que acaba com essa aliança com Stalin, né? Que até então era o governante, o chefe de Estado do governo russo naquele momento. E assim, né? Vai aqui uma dica de livro. Para quem gosta de romances como eu, né? Tem é uma trilogia, na verdade, né? Mas o primeiro livro se chama O Cavaleiro de Bronze. Ele conta a história, né? É um romance que se apaixona por um soldado do Exército Vermelho. Mas, no decorrer do livro, mostra, hoje em dia a cidade se chama a cidade de Stalingrado, né, que no livro eles mencionam como Leningrado, e mostra toda a resistência russa a não bloquear a entrada de mantimentos nessas cidades. Então, muitas pessoas morreram nesse período na Rússia, grande parte da população morreu não por ataques dos alemães, mas de fome, né? Houve muita fome porque não chegava suprimento até eles. Mas mesmo assim, né, o Exército Vermelho conseguiu resistir, como o Jonathan falou, o Pedro comentou. Então, nós podemos dizer, né? Muitas pessoas vão falar que quem venceu a Segunda Guerra Mundial, quem venceu os nazistas foi os Estados Unidos, mas na verdade não. Quem vence o Exército Vermelho é a Rússia. Perdão, quem vence o Exército Nazista é o Exército Vermelho, né? É a Rússia, são os comunistas. Os comunistas na Polônia são os próprios soldados do Exército Vermelho, né? E que eles ficam horrorizados diante do que eles veem ali, né? Porque eram verdadeiras máquinas da morte, né? E era assim que eles chamavam. Tudo bem que depois de um tempo a Rússia vai utilizar desses campos de extermínio, né, para exterminar, enfim, seus inimigos políticos, mas no primeiro momento, quem chega, né, realmente, e muitos campos de extermínios eles já haviam sido evacuados, né, quando o exército nazista viu que realmente eles estavam perdendo a guerra e que outros exércitos chegariam até os campos de extermínio, eles evacuaram os locais, né? Enfim, fizeram mataram, né? Quem tinha sobrado, quem conseguia andar, enfim, tiveram que evacuar os campos de extermínio e de concentração também, alguns foram evacuados, ou alguns, o próprio exército nazista fugiu e deixou as pessoas lá. Então, a gente pode dizer com toda certeza que quem vence o exército nazista foi o Exército Vermelho e o Inverno Russo, né, para que esse exército ele vá se desmontando ao longo do tempo. Se vocês jogarem no Google documentários
sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que acho que nos documentários da History tem imagens de soldados alemães andando pelos campos deles. Né? Era muito gelado, são temperaturas muito negativas. Então, o exército russo também tem uma parcela muito significativa aí para essa derrota, né, do exército nazista. E a gente também não pode esquecer que a Itália, né, foi um país que apoiou a Alemanha nazista e que o Mussolini, né, ele é preso na Itália em 1943. Preso não, perdão, ele é encontrado e ele é morto em 1943, né, por um grupo antifascista composto por italianos, né? Então era uma milícia italiana antifascista que acaba matando Mussolini, né? E aí você começa um verdadeiro ali já começa a ruir, né? Os países do eixo. Então você tem a baixa do exército italiano, o exército nazista ele está praticamente em frangalhos, né, com as batalhas do Exército Vermelho, e aí você tem o Japão, né, que ele é o último país a se render na guerra, mas foi assim o país mais falido, que saiu mais falido da Segunda Guerra Mundial, né, como os meninos comentaram, né, nos podcasts anteriores eles comentaram um pouco mais sobre o ataque de Pearl Harbor, e foi um ataque surpresa que as forças japonesas fizeram com os Estados Unidos, fazendo os Estados Unidos declararem guerra contra eles. E isso acabou gerando a antipatia nos americanos dos japoneses, né? Isso acontece muito antes do fim da guerra, mas para os Estados Unidos já foi suficiente para que eles vissem ali uma possibilidade de demonstrar todo o seu poderio, né? Todo o seu poderio de guerra, poderio bélico, enfim. Exatamente. De realmente mostrar para o mundo que agora eram os norte-americanos. Sim, como a gente fala ali que a Batalha de Stalingrado ela marca o começo, é porque o fim da Batalha de Stalingrado ele se dá muito próximo do período de inverno, né, russo, que é um período muito forte, não adiantava, não teria, até tem um certo esforço do exército nazista de continuar a tentativa de invasão, mas ela é inútil, né? Ela acaba não indo para frente de nenhuma forma. E após isso, que ele se dá mais ou menos ali em 43, em fevereiro de 43, depois disso a gente começa a ter uma investida russa, que ela vai continuar reto, ela vai se tornar um fronte de batalha agora de invasão da União Soviética para os territórios alemães, que estavam dominados. E em 44, a gente tem a Batalha da Normandia, que é o dia conhecido aqui como dia D, quem vai procurar filmes, principalmente filmes americanos, a grande batalha da Segunda Guerra, a grande invasão, seria o grande início da derrota, por causa que é o que marca a entrada dos Estados Unidos, principalmente dentro de uma questão ali de força militar no campo mesmo, dentro da Europa, que vai gerar outro fronte de batalha, que vai gerar também ali a Batalha de Normandia, ela ocorre no dia 6 de junho, e em agosto do mesmo ano, de 44, a gente vai estar tendo a libertação de Paris, por exemplo, a libertação de Paris, a restituição do governo francês, o avanço, né, aos poucos até Berlim. Ele vai estar sendo antes da chegada aliada, a gente vai ter já a invasão do próprio Exército Vermelho, que já vai ter tido
tinha até retirado ali grande parte das tropas alemãs no caminho, que elas vão se retirando, né, que já estavam muito fracas, e retornando aos poucos ao território alemão, ao território principalmente da região de Berlim. Exatamente. Nessas batalhas, elas marcam, assim, de fato, a virada. Por que eu falo a virada? Porque até esse período, como eu falei, essa estratégia muito forte do exército alemão, eles estavam crescendo muito rápido, se expandindo muito rápido, tanto a Alemanha e a Itália na Europa, quanto o Japão também na Ásia. Então, o eixo estava crescendo muito rapidamente, né? E se perguntavam em quanto tempo eles venceriam a guerra, né? Até ali meados de 42, 43. Porque os primeiros anos, de fato, eles foram muito intensos e conquistaram muitos territórios, né? E até a partir dessas batalhas, a invasão dos Estados Unidos, que entra ali já no decorrer da guerra, né? Como a Lara bem pontuou aqui, após o ataque de Pearl Harbor, quando os Estados Unidos entram na guerra, os países envolvidos já estão há algum tempo ali batalhando, já estão há algum tempo investindo soldados, investindo recursos, investindo muito do que eles tinham, e os Estados Unidos entra meio que ali descansado, sabe? Tipo aquele jogador no segundo tempo que entra descansado e pega a defesa toda cansada já, dos adversários, ele foi tipo esse jogador. E eles entram com uma intensidade muito forte também. Eles entram assim, muito pesado, né, de munição, e também é a virada, a gente vai tocar isso depois, dos Estados Unidos como potência mundial. Ele já vinha se tornando ali, né, após a Primeira Guerra Mundial, mas é na Segunda Guerra Mundial que ele de fato assume esse lugar de potência, assim, da maior potência mundial mesmo, né? Então, a partir dessas batalhas, que o jogo vira de fato, acontece ali uma sequência de dominados, né? Eles invadem a Itália, os aliados tomam o controle da Itália, como a gente até pontuou no podcast passado, uma participação muito grande do Brasil, né, do exército brasileiro, nessa retomada de pontos estratégicos da Itália, né? Então o Brasil, e aí a guerra ela começa a se encaminhar para o fim, porque de fato tanto a Alemanha quanto o Japão, mesmo que resistentes a assinarem um cessar-fogo, já era visível ali que a guerra estava caminhando para o fim. Já tinham reuniões entre o Roosevelt e o Churchill sobre como é que ficaria a ocupação das regiões, né, dominadas por esses países do eixo. Eles já estavam ali repartindo as ocupações, já tinham muitas reuniões, né, já para definir como é que seria de fato o pós-guerra. Porque essa virada de jogo da guerra ela foi tão intensa que, por ter gastado todos os recursos que tinham, a Alemanha já estava mais do que endividada, já estava mais do que sem recursos para se manterem firmes na guerra, enviando soldados de 14, 15, 13 anos, né? Porque de fato o Hitler estava desesperado, não sabia mais o que fazer, não tinha mais soldados aptos, formados ali para serem treinados para isso. E ele começa numa tentativa desesperada de enviar tudo que ele tinha, né? Então, era visível que a guerra era só uma questão de tempo para acabar e os aliados se sagrarem vencedores, como aconteceu, né? De fato, ele aconteceu. Oficialmente, na Europa, é comemorado no dia 8 de maio, né? Na Europa, que é quando o exército alemão ele assina o cessar-fogo. Então, nesse momento, ele é dado como encerramento da guerra na Europa, mas na Ásia ele continua. Né? Por que ele continua? Porque o imperador japonês, ele é muito resistente ainda ao fim da guerra. Ele resiste e permanece ali mais alguns meses ainda, até setembro do mesmo ano, e sendo atacado constantemente. Né? Os Estados Unidos realizam uma sequência de ataques muito fortes, com bombas incendiárias mesmo, na capital japonesa, nos portos japoneses, uma sequência de ataques muito fortes, que vão culminar também nos ataques das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, que é durante esse período.
que assim foi um ataque sem precedentes. Foi a primeira vez que nós vimos um ataque nuclear usado contra civis, né? Porque eles não eram militares, eram civis de fato, né? Não tinha uma ocupação militar ali naquela região japonesa. Então, foi um ataque assim sem precedentes, de uma magnitude que refletem até hoje, por exemplo, na região ali, tem locais que você não pode chegar perto por causa da radiação e tudo mais, que matou assim muita gente instantaneamente, né? Foi um ataque ali muito forte, uma demonstração de poder bélico absurdo por parte dos Estados Unidos, que também acabou provocando também a assinatura do cessar-fogo do imperador japonês, porque ele via que de fato ali não havia mais como resistir, né? Não havia mais maneiras de resistir. É, é, né? As bombas atômicas elas mataram civis, né? Mas acho que para a gente entender um pouquinho o que foi, né? O que é uma bomba atômica, como que ela chegou até lá, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, porque em 1939 o Roosevelt ele recebe uma carta do Albert Einstein alertando os Estados Unidos, né, sobre um possível projeto alemão de construção de armas atômicas, né, de armas nucleares, e isso já faz com que os Estados Unidos, de certa forma, fique ali um pouco alerta, né, e ele vá buscar auxílio ali, vá buscar um ajuda, né, com o Reino Unido e o Canadá, para que eles desenvolvessem uma arma atômica, né, uma arma nuclear, antes mesmo dos alemães. E aí foram anos, né, de estudo e de desenvolvimento dessa arma, até que no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lança, né, a bomba atômica em Hiroshima, e essa bomba ela explodiu mais ou menos a 580 metros de altura, né, formando aquela imagem que a gente vê, que é inclusive a capa do sol, né, como se fosse uma flor, assim. E tem até a música, né, do Ney Matogrosso que fala, né, a Rosa de Hiroshima, se refere justamente à bomba atômica. E essa, né, essa explosão, ela espalhou um clarão pela que ela foi responsável pela destruição material de quase toda a cidade, instantaneamente, e resultou na morte de 80 mil vítimas imediatas. 80 mil pessoas morreram no exato momento do lançamento da bomba em Hiroshima. E muitas pessoas, né, que elas foram vaporizadas instantaneamente por conta do calor da destruição, né? Outras que estavam um pouco mais distante da onde foi lançada a bomba, elas foram carbonizadas, também morreram imediatamente. E além dos grandes incêndios, né, que ocorreram na cidade, e, e você tem, e aí o governo japonês, né, ele se recusava a se render, e ele duvidava muito que os Estados Unidos poderia ter uma segunda bomba atômica, né? Então ele resiste, ele diz que não vai se render, e então os Estados Unidos lança a segunda bomba atômica, né, em Nagasaki, que era 50% mais poderosa do que a que eles lançaram em Hiroshima, né? E na verdade o que protege Nagasaki, né, entre aspas, é porque a cidade possuía muitos morros, né? Então isso acaba diminuindo quase que pela metade o número de vítimas fatais
né, instantâneas, que foi o número de 40 mil pessoas que morreram imediatamente após o lançamento dessa bomba, né? E aí o Japão não tinha mais o que fazer quando a segunda bomba atômica ela é lançada e no dia 14 de agosto de 1945 é assinada a declaração de rendição, né, do imperador japonês, aonde ele, né, assume ali que eles perderam, né, vai muito, o Japão estava muito endividado, ele estava falido, ele gastou mais do que ele podia e ele teve um prejuízo em vidas humanas muito grande, né? E aqui acho que vale a problematização dessas bombas atômicas, né? O exército alemão já havia assinado o cessar-fogo, a condição, né, da Itália já estava controlada, Mussolini já havia sido morto, já havia restaurado o governo de Paris, né, já não estava mais sobre o governo, sobre o poderio nazista. A Rússia já tinha conseguido né, vencer o exército nazista e conseguiu a tomada de Moscou. Então, o Japão ele estava numa situação muito precária na guerra, né? Realmente precisava de 2 bombas atômicas no país para matar civis, né? O que essas bombas atômicas realmente representava o olha, né, nós vamos bombardear o Japão com bombas atômicas e porque se a gente não fizer isso, nós vamos perder a guerra? Não, muito pelo contrário, né? Isso olhar para a comunidade internacional e falar, bom, a partir de agora nós detemos todo o poderio e nós temos armas nucleares, então cuidado ao mexer com a gente. Exatamente. Um ponto disso é que, né, somando essas questões de que o grupo já estava, os embates já estavam resolvidos, nós já tínhamos também, Hitler havia se suicidado, as reuniões das novas potências mundiais que se davam ali entre França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia já ocorriam. Então, a desculpa assim oficial que a gente, né, uma desculpa a gente diz porque um dos atos mais atrozes que nós temos, né, na humanidade dos Estados Unidos seria de que as batalhas ainda iriam se arrastar durante muito tempo. Então, os bombardeios que, né, ceifaram ali aproximadamente, segundo algumas estimativas, né, constando também mortes que vieram a ocorrer depois, devido a queimaduras da radiação, envenenamento, coisas parecidas, mais ou menos 166 mil no primeiro bombardeio e 80 mil no segundo. Segundo os Estados Unidos, essa questão teria ocorrido para evitar maiores perdas de vidas, né? Por causa que, enquanto a gente tem, de um lado do Pacífico, aqueles embates constantes na Europa, que vai de cidade em cidade, dentro do Pacífico, esse embate ele se dava de ilha em ilha. E era muito mais uma questão de inteligência, de você tentar localizar onde estava o seu inimigo, para evitar algum tipo de ataque. E a guerra do Pacífico estava acontecendo durante todo esse período, desde mais ou menos 41, que é quando a gente tem o ataque a Pearl Harbor. Então ela já tinha se estendido durante 4 anos. Então a desculpa é que teria um número de vidas muito grande
para ambos os lados, a tentativa de fazer uma questão ali de uma invasão ao Japão. E a discussão principal é que isso seria uma demonstração de força, porque o Japão já estava completamente isolado, não tinha mais aliados, e acaba tendo essa questão do bombardeio como uma espécie de checkmate, que, né, assim, cabe a gente sempre a se perguntar se teria sido realmente uma questão necessária, com uns atos que ficou marcado, né, tanto na cultura pop, na história, no imaginário da própria população japonesa, esse grande horror que marcou o final da guerra. Exatamente, é não só uma demonstração de força, mas para muitos estudiosos seria uma demonstração de força para alguém específico, né? E quem seria esse alguém? A União Soviética, né? Conhecida como a União Soviética. Por que uma demonstração de força específica para a União Soviética? Antes da Segunda Guerra Mundial, né? Os russos, né? Eles estavam expandindo muito seus domínios, muitos aliados ali, participantes do regime comunista, que estavam ganhando muita força no mundo todo e eram uma eminente ameaça aos Estados Unidos capitalistas, né? Então, essa demonstração de força foi para mostrar que, olha, a guerra está acabando, mas assim que acabar a guerra, nós vamos voltar a ser inimigo, porque já eram inimigos antes, né, do início da guerra, se aliaram para um objetivo em comum, que eram vencer os nazistas e os fascistas, mas os Estados Unidos deu um recado, falou, olha, acabando a guerra, tudo volta ao normal, né? O nosso acordinho aqui de sem intriga no momento, né? Ele acaba. Então essa demonstração de força foi justamente para isso, para mostrar para os soviéticos de que os Estados Unidos detinham um poder bélico e que eles naquele momento não eram capazes de competir contra ele, para justamente amedrontar mesmo e ameaçar, para mostrar que eles tinham muito poder. Então, para muitos estudiosos, essa seria, assim, de fato, a demonstração desse poder e dessa força por parte dos Estados Unidos. Vale o destaque que foram entre 60 e 70 milhões de pessoas assassinadas durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Isso oficialmente falando, né? Para muitos o número é muito maior. Então, foi uma guerra assim sem precedentes. Foi uma guerra assim que culminou em uma tragédia humanitária absurda, nunca vista antes na história da humanidade. Então, é necessário refletir sobre o que aconteceu, as intenções dos envolvidos. Se faz necessário compreender o que levou à Segunda Guerra Mundial, para que motivos como o que levaram à Segunda Guerra Mundial não levem a mais conflitos atualmente, não levam a mais ataques e guerras e ameaças de guerra como ocorreram. Foi de fato uma batalha assim de números alarmantes, de um contexto completamente complexo de se entender. Como nós trouxemos aqui um pouco, culminou também no que nós vamos tratar no próximo podcast da Guerra Fria, né? E até na criação da própria ONU mesmo, para evitar que novos conflitos como esse existissem. Como eu estava comentando, não é um período bem próximo, né, da questão do bombardeio. A gente tem a questão do julgamento de Nuremberg, né, que os grandes horrores ali da dominação nazista, dos campos de concentração, eles já tinham sido expostos. E aí a gente tem membros do partido, pessoas ligadas aos campos de concentração, elas são julgadas, né, num grande julgamento, que ele dura ali algumas semanas, que dão ali condenações, né, foi organizado pelos aliados, e estipula também, vai
somado com diversas reuniões, criar ali um código de guerra. A gente vai estar comentando isso mais para frente, que são dos legados da Segunda Guerra Mundial. E esses legados eles vão desde instituições globais, organizações políticas, cicatrizes e traumas sociais, de comunidades, até como o surgimento de diversos outros conflitos que eles vão se arrastar a partir daí. Mas todas essas questões elas surgem desse grande período, desse grande conflito que marca a nossa história como um dos grandes momentos, né? Não necessariamente bons da história recente. Exatamente, né? E nós encerramos esse momento de falar de fato da guerra em si, destacando alguns números bem pesados, né? Oficialmente fala-se em torno de 60 a 70 milhões de mortos, né? Durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, entre perseguição, campos de concentração, nas batalhas mesmo, doenças, o frio intenso, a fome, né? Diversos outros motivos. Foi de fato assim, um período nunca visto antes na história da humanidade. A Europa foi a que mais sofreu, foi a que mais sentiu, mas teve batalhas em diversos cantos, né? Na Ásia, na Europa, tem depois pode ter pontos da própria África mesmo, envolveu países americanos, então foi de fato de magnitudes assim nunca vistas, né? Nem mesmo na Primeira Guerra Mundial. Vale o destaque de que qualquer menção ou qualquer atitude em prol do fascismo ou do nazismo na Alemanha hoje, por exemplo, é crime, né? Então, qualquer ação, qualquer saudação nazista em ambientes públicos, por exemplo, você pode ser condenado à prisão por isso. Foram tomadas medidas muito severas depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar um pouco depois nos próximos podcasts, como o Pedro bem falou, como criação de organizações mundiais para prevenir que novas guerras aconteçam, mas a gente percebe que tornam a acontecer, né? Porque o período do século XX é um período de muitas batalhas, de nacionalidade, de identidade, de muitos aspectos que acabam culminando em muitas batalhas. Mas fica aqui o convite para você continuar nos acompanhando nos nossos próximos podcasts. Por hoje seria apenas isso mesmo. Para o destaque de que a pandemia ela não acabou, então usem máscara, álcool em gel, se cuidem, e nós vamos sair dessa em breve e continue nos Isso mesmo, acompanhando. gente. Um Até o próximo abraço. episódio, gente. Continue acompanhando aí a gente. Cuidem dos seus, né? Esse momento tem sido, né? Não tem sido fácil para todos nós, mas continuamos em frente e até o próximo episódio. Um abraço a todos, se cuidem.